Você sabe que a Rádio Band News FM está de aniversário, né? A rigor é amanhã, é amanhã. Isso? Amanhã. Amanhã, terça-feira, dia 20 de maio. E a gente gravava há pouco, o Sandro gravou, eu gravei, Débora gravou também, mensagens, né, para a gente colocar nas redes sociais, para exibir aqui na rádio, da nossa história com a Band News FM. Ainda no Band News no meio do dia teremos Devaneios com Rodolfo Schneider, ainda hoje. Devaneios com Rodolfo Schneider. E a minha história com a Band News FM começa do mesmo jeito que a sua história, que é a sua história com a Band News FM. Eu comecei como ouvinte. Então, a rádio, ela começa há 20 anos, no momento em que eu estava há 20 anos numa empresa e resolvi sair daquela empresa. Então, olha que interessante, eu tinha 20 anos de uma empresa, a rádio começa no momento em que eu interrompo uma vida profissional de 20 anos e vou recomeçar a minha vida profissional. E ali surge a rádio, um monte de histórias, você vai acompanhando e você vai se afeiçoando. E eu fui me afeiçoando à rádio. Anos depois, a coisa de uns 10 anos, talvez um pouco mais, 10 anos, eu me tornei colunista da rádio. Então, 2 vezes por semana, eu entrava na rádio com o Pensa Brasil, que hoje aqui no meio do dia a gente tem o Fernando Schiller, às segundas e quintas. Eu, 2 vezes por semana, terças e quintas, entrava com o Pensa Brasil. Então, para mim foi um privilégio. E eu percebi já ali a força da rádio. É muito impressionante a força da rádio. O veículo como um todo e a Band News FM em particular. O rádio e esta rádio, que é um fenômeno. Ela é um fenômeno. É um fenômeno de reconhecimento. Já aconteceu comigo de gente que não me acompanha pela televisão. Aliás, eu ainda nem estava na televisão, mas também gente que não me acompanha pela televisão, que quando eu falo no lugar que eu tô, a pessoa reconhece porque ouve a minha voz. Já aconteceu isso com a Débora. Sim. Provavelmente já aconteceu isso com você também, né, Sandro? Fala, pô, essa voz peraí, porque essa voz aí eu acho que eu conheço. É aquele moço que tem o nome ao contrário, né? O Eineg é Eugênio ao contrário. E muita gente fala, pô, é o moço do nome ao contrário. Já expliquei isso aqui. Meu avô Eugênio resolveu incorporar no nome dele o Eineg e virou um sobrenome. Então, daí alguns anos, em 2019, portanto há 6 anos, eu me tornei âncora deste programa, Band News no meio do dia. E estou há 6 anos fazendo com muita alegria. E aí mudou a minha relação com a rádio. Em vez de ser o ouvinte da rádio, que eu continuo a ser, a Débora Alfano é prova disso, que finais de semana, às vezes às 7 horas da manhã, mando mensagem dizendo que estou ouvindo, já mandei lista de compras, acompanho, gosto, curto, me informo, me surpreendo, acho graça, me irrito, não com as pessoas que trabalham na rádio, mas com as notícias que eu fico irritado, não é possível que a gente está dando essa notícia, não porque a notícia não deveria ter sido dada, não, é porque é absurdo imaginar que essa notícia existe. O Sandro e eu, a gente compartilha esse horror, a Débora também, mas por motivos diferentes. O Sandro, por alguma razão, ele leu umas 10 notícias seguidas de deputado, juiz, todo mundo tomando grana aqui e ali. Não estou falando de roubar, não, mas tomando grana, porque pega e põe um auxílio disso, auxílio daquilo, um penduricalho aqui, um penduricalho ali. Os deputados querendo ter mais 18 deputados na Câmara dos Deputados. Essas notícias que são chatas de dar. A gente não gostaria de dar, a gente gostaria de não dar esse tipo de notícia. E durante o desafio dos devaneios, né, o desafio que foi proposto para a gente, foi justamente falar, trazer um texto, trazer um trecho de um livro ou alguma reflexão que ajudasse a gente a viver de uma forma mais intensa, a enfrentar melhor os problemas. E aí me veio à cabeça um líder que eu admiro e que eu tenho certeza que muita gente admira também, porque o mundo tem várias referências boas, líderes extraordinários. Vários desses líderes, eles são exemplos de orientação, liderança, mas não necessariamente de superação. E a nossa vida, ela é muito marcada por uma necessidade de superação, né, de dar a volta. Como eu falei, a rádio nasce no momento em que eu resolvo criar uma nova carreira, aos 40 anos. Vou fazer uma nova carreira.
E que a minha chegada aqui ao Grupo Bandeirantes e à Band News FM também iniciou uma nova carreira para mim aos 59 anos. Não, 59 anos não, também estou exagerando. Eu vou fazer 61, tira 5 aos 55 anos, 54, 55 anos. De novo, uma nova mudança. E isso tudo envolve, na minha visão, a palavra superação, que é importante. Superar limitações, medos, inseguranças, né? Porque você também tem que se superar quando você ousa compartilhar uma opinião, uma percepção. Você pode estar falando uma grande bobagem. Seguramente falei e falo grandes bobagens. Mas compartilho, e por isso eu sempre encerro meu comentário dizendo: você pode concordar, você pode não concordar, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto. Eu não sou dono da verdade, eu não quero dar aula sobre nada. Assim que eu saí do ensino médio, cheguei a dar aula de matemática. Mas se eu fosse tão bom assim naquilo, eu acho que eu continuaria dando aula de matemática. Mas eu gosto muito de matemática, acho importante que a gente estude. Então essas coisas ligadas, os temas ligados ao ensino me mobilizam bastante. Mas aí eu falando de um líder, eu resolvi trazer um trecho de um discurso do Winston Churchill. E por que o Churchill, né? Por que eu citei o Churchill? Porque alguns líderes, como eu disse, né, por exemplo, Napoleão, Marco Aurélio, né, imperador, esses caras, desde muito cedo, eles deram mostras, quando você vê biografia, de que eles tinham uma coisa diferente, que eles eram especiais, eles não eram pessoas normais. Já o Churchill, ele não dava nenhum sinal de que ele era especial, nenhum sinal. Assim, aptidão física, nenhuma. Atrasado, chegava atrasado nos encontros, entregava o trabalho atrasado, tirava nota ruim, era ruim nas matérias. Eu olhava para ele e falava: mas esse cara é um absurdo, isso é um desengano, não vai dar certo para nada. E ele foi mostrando aos poucos que ele tinha aptidões, virtudes, e aos 65 anos de idade, Débora, ele se tornaria primeiro-ministro do Reino Unido num momento, primeiro-ministro britânico, num momento extremamente delicado, 1941, quer dizer, a guerra comendo solta, a Segunda Guerra Mundial comendo solta, e ele se torna primeiro-ministro. Aliás, ele vira em 1940. Ele fica de 40 a 45, a guerra acaba em 45 e volta em 51 a 55. Foi um dos grandes nomes do século XX. E o Churchill, ele é dono de algumas frases muito conhecidas. Uma delas é: a democracia é o pior dos sistemas políticos, exceto todos os outros que foram experimentados, que é conhecido. Frases sobre sucesso, por exemplo, ele fala: sucesso é ir de fracasso em fracasso sem perder o entusiasmo, que realmente é um grande desafio, né? A gente erra muito, a gente erra mais do que acerta. Quando você ouve alguns grandes esportistas, e a gente está acostumado a ver cortes nas redes sociais com os melhores momentos do Ronaldo Fenômeno, os melhores momentos do Roger Federer. Mas se você pegar os piores momentos do Fenômeno, os piores momentos do Roger Federer, eles sofreram o pão que o diabo amassou. E a vitória deles é resultado da resiliência, certo? Determinação, insistência, é ir de fracasso em fracasso. Só que a soma dos fracassos deles produziu um grande sucesso, porque eles conseguiram se superar. E isso é uma coisa muito importante. Então ele falava, ele tinha muitas frases que serviam e servem para a gente nos dias de hoje, né? Ele dizia, Churchill: se você está passando pelo inferno, continue andando. É melhor não parar. Então, em outubro de 1941, Londres tinha sido bombardeada no ano anterior. Ele produziu um discurso importante. Ele precisava de mais grana também, mas ele queria mostrar para as pessoas, elevar o moral da tropa, elevar o moral da população, porque a guerra estava longe do fim. Só viria a acabar 4 anos depois. E ele disse a seguinte frase: não se pode dizer pelas aparências como as coisas vão andar. Algumas vezes, a imaginação faz as coisas parecerem muito piores do que são. Ainda que sem imaginação, não se pode fazer muita coisa. Mas para todos, certamente pelo que atravessamos nesse período, o momento da guerra, a nossa guerra do dia a dia também,
a lição é jamais ceder. Jamais ceder. E ele fala 3 ou 4 vezes, jamais, 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 em nada, em nada. Seja grande, seja pequeno, amplo ou trivial, jamais ceder, exceto a convicções de honra e do bom senso. Então, a gente não pode ceder, a gente tem que continuar. Então, você está no seu dia a dia, você está naquele momento em que você não sabe para onde você deve ir, você não sabe se deve ir, você não sabe se deve ficar, tem uma vontade de transformar muito grande, tem uma vontade de seguir em frente muito grande, ou tem uma vontade de parar o que você está fazendo e fazer outra coisa, e você está inseguro, não ceda, né? Não viva de impulso. Quer dizer, você não pode de uma hora para outra, cansei, tchau. Até pode, mas é legal que você, e aí vem o meu amor pela matemática, é legal você, de certa maneira, planilhar, né? Prós e contras, considerar as consequências e tal, mas sempre com um norte. O que você quer da sua vida? Como é que você busca? Não é assim, a felicidade como uma coisa plena, que é algo que não existe, né? A vida é feita de momentos de felicidade, mas a ideia de resiliência, a ideia de que você não é aquele personagem que alguém apontaria, porque ninguém se sente um Marco Aurélio, um Napoleão, todo mundo se sente meio Churchill, assim, eu não sou essa bola toda, não tô com essa bola toda, não sou a última bolacha do pacote. Que bom que você pensa assim, porque ninguém é insuperável, né? Mas a gente tem que ter essa determinação que eu gosto do Churchill, e essa capacidade que ele tinha, que é uma coisa impressionante, de empolgar, né? Ele tinha coragem, ele tinha determinação, ele tinha uma capacidade de comunicação muito grande, que é algo que você deve trabalhar sempre que possível. Tinha visão estratégica, tinha capacidade de adaptação, que também é um negócio difícil, né? Às vezes a gente não quer se adaptar, a gente quer que os outros se adaptem aos nossos desejos, ao nosso momento e tal. Então, a gente gravou essas mensagens, a Débora gravou, o Sandro gravou, nós vamos ouvir a gravação daqui a pouco do Rodolfo Schneider, eu gravei também, e eu trouxe esse trecho do Churchill que eu compartilho com você, acho que vale a pena a gente se inspirar, né? De vez em quando dar uma parada, o dia a dia é tenso, é pesado, é cansativo, tem hora que você faz as contas e fala, eu estou remando e não saí do lugar do qual eu já queria estar longe, distante e tal. Jamais ceda. Como ele disse, jamais ceder. Jamais. Em nada, seja grande, seja pequeno, amplo ou trivial, jamais ceder, exceto a convicções de honra e do bom senso. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.